O urgente senador Eduardo Girão parte com tudo para cima dos ministros do STF, do PT e de todos esquerdistas e revela uma verdadeira bomba em tribuna. Por essa, nenhum deles esperava. Ele bateu de frente com o sistema, chegou chegando com o pé na porta, 2 pés no peito deles e teve a coragem que muitos nunca tiveram de dizer: olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. O que a gente vê aqui quando se brada sem anistia? Essa turma, mesmo essa turma, pedia anistia na época que sequestraram aviões, que sequestraram embaixadores, que queimaram aqui na esplanada dos ministérios, vários ministérios. Eles não lembram disso, senadora Damares. Esqueceram as barbaridades que fizeram ao longo da história e que tiveram anistia em nome de uma pacificação? Agora vem pegar o que aconteceu 8 de janeiro, que não se sustenta, está todo mundo vendo. Até as imagens foram negadas do Ministério da Justiça, porque sabem que tinham como evitar aquilo. Cadê os infiltrados que nunca foram descobertos, senador Cleitinho? Quem quebrou? Quem quebrou? Nunca foi identificado. Agora, Marias vai com as outras, idosos, idosas, com a bandeira do Brasil, com a Bíblia, estão sendo colocados como extremistas. Extremistas são eles. A história mostra essa turma marxista, essa turma de guerrilha. O que é que fez no Brasil? Ou eles esqueceram? Então, o senhor Francisco Vanderlei Luiz tinha 59 anos de idade. Era chaveiro na cidade de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. Terra agora do senador Jorge Seife, que está aqui na presidência. Ele estava separado, o senhor Vanderlei, de sua esposa e apresentava sinais de desequilíbrio mental. É claro que todo ato de violência deve ser repudiado, toda atitude extremada. Mas a violência a gente sabe, só causa mais destruição, só causa mais desarmonia. Mas não vamos querer aqui fazer uma peça de ficção científica, querer juntar na marra as coisas. Sabe para quê? Que o objetivo, sabe qual é? Do sistema, dos tribunais superiores, dessas declarações precipitadas do ministro Moraes e ministro Barroso, 2 políticos que atuam politicamente nos tribunais desse país, envergonhando toda a nação brasileira, não de hoje, de muito tempo, querendo justificar seus erros. A história vai mostrar, não tem jeito, a história vai mostrar. Mas sabe o que eles querem? Junto com o governo Lula, eles querem controlar as redes sociais, senador Jorge Seife. E querem usar o que aconteceu de novo para perseguir adversários políticos. Eles é que estão com ódio. A população brasileira que não aguenta o que está vendo, os valores invertidos da nossa sociedade. Eu quero dizer o seguinte, exatamente nesse instante, a alguns metros de distância, sabe quem é que estava acontecendo? Uma estranha reunião de Lula com Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Zanin, sem que essa agenda tivesse sido informada oficialmente, como seria natural ao envolver um presidente da República e 3 ministros do STF. Enquanto estava acontecendo o triste episódio, aqui na Praça dos Três Poderes, na noite do dia 13, ministros do STF reunidos com Lula. Isso é normal? Isso é normal? Nada acontece por acaso. É injustificável e inaceitável a declaração precipitada de Alexandre de Moraes dizendo, abro aspas, essas explosões não são um fato isolado.
mas resultado do extremismo e do clima de ódio que se instalou no país. Fecho aspas. E o pior de tudo é que Luiz Roberto Barroso designou o próprio Alexandre de Moraes para conduzir esse novo inquérito. Já não basta as aberrações jurídicas que a gente está vendo no inquérito da fake news, onde ele mesmo é a vítima, ele julga, ele é o dono da bola, ele investiga. O correto, ministro Barroso, que o senhor não fez, é afastar o ministro Alexandre de Moraes, declarando-o impedido e suspeito, simplesmente por ter publicamente já feito um pré-julgamento. E tá aí, gente. Agora vem a notícia principal para vocês. Olhem isso. Enfim, Moraes fica impedido de votar no STF em processo na qual é parte. O ministro Alexandre de Moraes foi impedido de votar em um processo no qual é parte do Supremo Tribunal Federal. A ação se refere à morte de um manifestante detido no 8 de janeiro. Clériston Pereira da Cunha, o Clezão. A ação no qual Moraes foi impedido de votar é movida pela mulher de Clériston Pereira da Cunha. Preso nas manifestações, ele morreu na Papuda após passar mal. A família do empresário busca sustentar a tese de que Alexandre teria praticado maus tratos em modalidade qualificada, abuso de autoridade e tortura. O STF julgou o recurso apresentado pelo advogado Tiago Pavinato. Viúva e das filhas do Clezão, são dois crimes, basicamente. O crime de abuso de autoridade, que é de claridade solar, e tortura agravada por resultado morte. São esses os crimes. Isso. A Defensoria solicitou ao ministro, por diversas vezes, a soltura do empresário. Mas Moraes não acatou o pedido e sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República pela liberdade condicional, para que ele pudesse fazer os tratamentos médicos adequados, ou na sua casa, ou num hospital da rede SUS, no qual ele já fazia esses tratamentos. Isso aconteceu, senhores, no dia 20 de dezembro de 2023. Eu estava em Nova York nesse dia. 20 de novembro. 20 de novembro de 2023, eu estava em Nova York. Eu fiquei chocado com esse caso. Eu voltei para o Brasil alguns dias depois e procurei a família do Clezão. E me ofereci para cuidar deste caso criminal. Porque, afinal de contas, isso é um crime danado. O Clezão, ele... E por mais que o Toffoli tente impedir o acesso à justiça, eu continuo recorrendo. E continuarei recorrendo até que se esgotem todas as instâncias e eu precise ir ao Tribunal Penal Internacional em Roma. Em Roma, onde eu sou cidadão e posso fazer uma bela sustentação sobre isso. Mas eu vou esgotar todos esses meios. O Clezão, quando ele foi detido, foi preso, encarcerado no dia no dia 8 de janeiro de 2023. Ele estava saindo do trabalho, fazendo o trajeto de volta para casa e passou para ver o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes. Foi recolhido na Baciada. Recolhido na Baciada, não teve direito à audiência de custódia, que é aquela que acontece dentro das 24 horas entre a prisão em flagrante e a audiência de custódia. Se passou de 24 horas, a lei manda liberar. Liberou? Não. Todos se tornaram presos políticos, porque todo traficante no Brasil tem direito à audiência de custódia. E todo aquele que não tem é liberado. Mas esses brasileiros foram tratados piores do que traficantes. Pois bem, depois aconteceu uma custódia fajuta, e nessa custódia fajuta, proibiu-se de que pessoas fossem falar de casos de saúde, por exemplo. Mas o fato é que a médica no SUS que atendia
Clezão no SUS. Quando ele foi encarcerado, já mandou o registro dele, porque ele tinha doenças pré-existentes a 8 de janeiro. Ele já tinha um estado de saúde delicado. E isso foi apresentado pela médica, carimbado pela médica. E quando isso acontece, o que manda a lei brasileira? Hoje eu estou muito professor, mas desculpem. Não, tá ótimo. A lei brasileira, ela diz o seguinte: o juiz não pode aplicar prisão preventiva em estabelecimento carcerário àquele que tem um estado grave de saúde que possa atrapalhar o seu tratamento médico. Ele tem que, obrigatoriamente, aplicar alguma das medidas cautelares de liberdade provisória alternativas à prisão preventiva. Então tá aí a primeira ilegalidade do Moraes. Segunda ilegalidade do Moraes. Quando a pessoa é presa preventiva, primeiro foi não ter audiência de custódia. Segundo foi transformar em preventiva sem audiência de custódia e sem requisito previsto no Código de Processo Penal. Perigo da liberdade e materialidade da conduta delituosa, porque não tinha nada contra o Clezão. Terceiro, pôr preventivo em quem estava doente como Clezão. Quarto, o juiz que dá a prisão preventiva ele tem a obrigação de 90 em 90 dias rever, a pedido do advogado do preso, se subsistem as condições da prisão preventiva. De 90 em 90 dias, os advogados do Clezão pediam: olha, o senhor tem que fazer a revisão. Passou 90, passou 80, passou 90, passou 180, passou 270. E o Alexandre de Moraes não viu nenhuma dessas peças. Não cumpriu nenhum desses prazos. E, na última petição, a PGR ainda pôs um parecer dizendo: olha, nesse momento nada justifica mais a prisão preventiva desse homem. Aliás, reconheceu o risco de morte. O Ministério Público, através da PGR, apresentou isso. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Juntando com todos esses prazos e a manifestação da PGR, passaram-se 300 dias. E Alexandre de Moraes sentou. Não vou dizer que ele não viu o processo, porque eram muitos, porque à Polícia Federal ele respondia. À Polícia Federal ele fazia requisições nesses autos. Então não via porque não quis. E outra, a lei manda e ninguém pode dizer que não desconhecia a lei. Mas 300 dias sem que ele fizesse nada, o Clezão morreu. E seriam mais dias se Clezão continuasse vivo, torturado. E a lei de abuso de autoridade diz: o juiz ele tem que responder a esses pedidos de soltura ou de liberdade provisória dentro de prazo razoável. Responder, não é nem aceitar. Pode até denegar, mas ele tem que analisar dentro de prazo razoável. E a PGR do senhor Paulo Gonet diz que 300 dias é prazo razoável. Ele está dentro do prazo razoável, porque não é a mãe dele. Se fosse a sua mãe, você não diria isso. Então, o Clezão morreu. E o STF nega a justiça, a viúva e as 2 filhas do Clezão. Vou passar para vocês. Vocês viram quanta crueldade desse ministro Alexandre de Moraes? Aqui tá claro, ele quer regulamentar as redes sociais. Por quê? Porque assim, gente, ninguém ia ficar sabendo dessa história do Clezão, tudo isso que tá contando o Thiago Pavinato. Vocês acham mesmo que a mídia tradicional, como a Globo, essas mídias que passam pano para Moraes, que ganham muito para isso do governo Lula, iriam mostrar para o povo a verdade? É lógico que não. Então, gente, olhem que absurdo, mas graças a Deus, uma vitória. E ele foi impedido no caso do Clezão. Porque é lógico, né? Ele sendo impedido, se ele continuasse, ele ia votar tudo a favor dele.
Se eu estou sendo acusada de algo e eu mesmo posso me defender, é lógico que eu vou me defender, né? Quem não faria isso? Ainda mais uma mente como Alexandre de Moraes. E vocês, gente, o que vocês acham? Vocês viram, né, o que disse Pavinato. Ele vai lá em Roma para resolver isso, caso aqui não seja resolvido. O que será mais que vem adiante? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o React de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Peço para vocês compartilharem, curtir, comentar, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita, você também. Desejo a vocês um dia mais que abençoado. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo React.